Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. O evangelho desse domingo está em São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinham passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis triste? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em toda a Escritura. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho desse domingo vem nos ensinar um assunto muito importante, que é sobre o quê? Não perca a sua esperança. Não perca, não perde a sua esperança em Deus, irmão. Nós podemos ver os discípulos, depois que viu Jesus morto, eles perderam a esperança das palavras de Deus. Jesus ensinou as palavras tudo certinho e mostrou os milagres. Mas depois que ele foi morto, eles perderam a esperança nas palavras de Deus e ficou triste e praticamente não estavam mais acreditando na sua ressurreição. E eles ficaram ali tristes por causa do acontecimento.
Igual eles falou, tu és o único peregrino que não sabes em Israel. Sobre Jesus de Nazaré, um homem santo e piedoso, de obras e palavras. Mas os sacerdotes entregaram, mas o povo entregaram na mão do sacerdote e o crucificaram. E hoje já faz o terceiro dia que ele está morto. Esse dia Senhor falou com Jesus com aquela tristeza. Praticamente tristes, por conta que Jesus acabou morrendo. Eles tinham perdido a esperança de que Jesus nunca mais ia voltar, que ele não ia conseguir vencer a morte. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes, quando acontece uma coisa para surpreender a nossa vida, que é uma notícia triste na nossa vida, ou um acontecimento triste, tem vezes que nós perdemos a nossa fé em Deus. Nós perdemos a nossa esperança em Deus. Nós acabamos perdendo a esperança em Deus e não acreditamos mais em Deus, que a nossa vida pode ser transformada, que o que nós pedimos pode acontecer, que a graça pode vir, que aquilo pode acabar na nossa vida, aquelas tristezas, ou aquelas preocupações, aquelas brigas. Mas por quê? Por conta que a nossa fé é fraca. Que muitas vezes, nós perdemos a esperança em Deus e não confia mais nele. Nós não temos uma fé suficiente. Mas quando os discípulos recuperou a confiança deles e acreditou na palavra de Deus, a vida deles transformaram. Que foi na hora quando eles viu a mão de Jesus, a marca dos pregos na mão de Jesus, eles reconheceram que Jesus tinha ressuscitado. Eles recuperaram a sua esperança e a vida deles se transformou. Da tristeza passou para a alegria. Eles ficou alegre e as graças aconteceram. Nós também. Muitas vezes, quando as tristezas vêm na nossa vida, as preocupações, as brigas, nós perdemos a nossa esperança em Deus. Nós ficamos tristes, no nosso quarto, emburrado. Nós nem a lembramos de rezar. Ou muitas vezes nós perdemos a fé em Deus, nós nem temos tempo para rezar. Mas quando nós temos a fé viva em Deus, quando a nossa esperança não morre, e quando nós ainda temos ao menos uma simples minúscula de esperança em Deus, e quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e a nossa confiança em Deus, e quando ainda nós temos esperança em Deus, de que a graça pode acontecer na nossa vida, e que a nossa vida ainda pode transformar, quando nós temos a esperança dele, nem que seja uma minúscula de esperança, a nossa vida se transforma. O milagre acontece. A alegria vem, a tristeza vai embora, o pecado afasta de nós, a destruição se afasta de nós, as perseguições e entre outras coisas. Então, que é a partir de hoje, se você quiser que a sua vida seja transformada, se você quiser vencer a tristeza, as preocupações e as brigas, não perca a sua esperança. Coloque a sua esperança em Deus. Tenha esperança em Deus, que Deus ele pode transformar a sua vida. Ele pode derramar as graças na sua vida e ele pode derramar os milagres na sua vida e transformar a sua vida cada vez mais. Basta você ter fé em Deus e no poder dele e ter esperança em Deus, que tudo nele consegue. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem não deixou. Se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.